Amém, querida hermana, estamos empezando um café sem filtro, mas hoje é um dia especial porque é o dia que o Senhor hizo. Hoje é um dia especial porque somos amados, somos consagrados, separados, levantados, ungidos, estamos bajo una sangre de Cristo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Uau, isso é o Evangelho de la Graça, é o que temos em Cristo e muito mais. Eu mencionei algumas coisas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre a perla de grande valor. Eu quero usar como texto base o texto que, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, verso número 45 até o verso de número 46. Diz assim a palavra de Deus. Também se parece o reino de los cielos a um comerciante que andava buscando perlas finas. Quando encontrou uma de grande valor, foi e vendeu todo o que tinha. La comprou. É interessante, irmãos, porque hoje eu queria falar-lhes algo muito simples, mas muito profundo a la vez. Todos nós encontramos essa tal perla que menciona Mateus, na verdade que menciona Jesus. Jesus está falando sobre a perla. É muito interessante porque esta perla, se fuera dar outro nome, nombrar de outro nome, seria basicamente a graça. Nós hemos recebido a abundância de la perla. Nós hemos recebido a graça do Senhor. Pero en el camino muchas veces nosotros perdemos una cosa que se llama la mirada en la perla. Muchas veces, como la parábola acá que Jesús está contando, era un comerciante, seguramente él tenía otras perlas de valor, pero él se dio cuenta de que había una perla más preciosa que todas las otras que él tenía, que era la perla de gran valor. Presta atención porque eso es muy profundo. Muchas de nosotros, por ahí, por vivir todos los días la vida de la iglesia, por ahí nos olvidamos de por qué estamos haciendo ciertas cosas y por qué estamos consagrándonos al Señor. Pero acá está la señal y está la descripción de todo lo que el Señor está diciendo. Aquellos que encontran en el Señor esta tal perla de gran valor, ellos consideran todo como estercol, como perda, a causa de conocer más, de evaluar, de ver cuáles son las partes de esta perla, de entender más de dónde viene, cómo surgió, cómo apareció, cómo es que esta perla es tan hermosa. Y no estoy hablando de una perla, estoy hablando de Cristo. Entonces, muchas veces el problema no es encontrar la perla de gran valor, porque yo sé, si me estás escuchando es porque ya la encontraste. El problema no es tener un primer encuentro con Dios. Muchas veces somos llamados a permanecer reconociendo el valor de la perla. Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios va a decir, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y cerramos con perseverancia, o mejor, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En otras versiones, la carrera que nos fue propuesta. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significado. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermanos, acá está la clave espiritual, acá está el secreto espiritual. Presta atención porque yo quiero mencionar algunos hombres de Dios que por ahí perdieron la visión o por ahí, en algún momento, ellos tuvieron una distracción y pararon de ver la perla o atribuir el valor debido a la perla de gran valor. David no empezó en el alto, o mejor dicho, no empezó en lo alto. David fue encontrado. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Isaías, muito interessante, nós já mencionamos outras vezes, ele se deparou com muitos homens, possíveis homens, futuros reis de Israel. Pero ele se deu conta, Deus lhe falou, disse, não é este estás vendo, Samuel, com a aparência, pero o Senhor chama aqueles que têm o mesmo coração. E por que isso é tão importante? Porque Davi foi elegido desde muito chico. Ele tuvo este primer contacto. Ele encontrou a perla de gran valor mientras era niño, mientras cuidava de las pocas ovejas de su padre. La Biblia dice en 1 Samuel 16:13 que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David desde ese día en adelante. Aí Davi encontrou a perla. Não foi en el trono,
no fue, él no fue mientras él estaba siendo reconocido como rey, sino fue cuando él estaba empezando su ministerio. Muchos de nosotros fuimos encontrados mientras estábamos empezando. La verdad, el apóstol Pablo llega a decir que nosotros éramos vasos de barro, pero com grandes tesouros. Em outras palavras, passaram anos e Davi começou a crescer. Davi venceu a Goliat, foi elevado em meio ao povo, basicamente conquistou, avançou e finalmente alcançou a posição de ser rei. Tinha rei, ele era rei, perdão. Ele estava na posição de reinar em vida. Mas acá, em meio a esse nível, Davi começou a relajar-se espiritualmente. Davi, a Bíblia conta em 2 Samuel 11 que em tempo onde os reis saliam a pelear, ele se quedou em casa. Ele se quedou no palácio. Isso habla que, basicamente, quando ele deveria seguir fazendo as coisas que ele foi chamado para ser, porque ele finalmente conquistou aquilo que o Senhor havia reservado para ele, ele se deu conta de que ele se relajou. Ele perdeu a visão hacia a pérola de grande valor. Já não estava onde tinha que estar. E desde sua terraça viu a Betsabé. Vocês conhecem a história. E aí, de aí, saiu um assassinato. Ele matou a sua esposa de Betsabé. Então, todo isso que generou um problema. Pero, em sua misericórdia, ¿de quem? De nosso Senhor. Em 2 Samuel 12, del verso 1 até o 3, diz: o Senhor enviou Natã para que hablara com Davi. Quando o profeta chegou ante Davi, começou a contar-lhes uma história. Eu não tenho muito tempo, nem quero extender-me muito, mas para que entendas, basicamente, Natã não só lhe conta uma história, sino que lhe hace ver a Davi seu pecado sem que ele se defenda. Davi se indigna com o rico da história, porque a história habla sobre um rico que não quis dar nada. E mira que interessante, al final, em 2 Samuel 12, 7, então Natã lhe disse a Davi: tu eres esse homem. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu te ungí rei de Israel e te livré do poder de Saúl. Em outras palavras, a história foi um espejo que Deus usou para mostrar a Davi que ele estava equivocando-se. Basicamente para mostrar-lhe que ele se havia distraído e que ele necessitava volver. E mira, neste momento, cá em si, não foi quando... porque muitos pensam que eu me dou conta quando perdo coisas, quando me caigo, quando tenho quando perdo algo de valor. Mas mira que interessante, ele tinha plata, ele tinha um castillo, ele tinha tudo o que ele necessitava, mas a palavra de Deus diz que ele sentiu ganas de chorar hasta perder as forças. A Bíblia diz que ele quis chorar lamentavelmente. ¿Por que isso passou, irmãos? Porque basicamente ele se havia dado conta que não importava todo o castillo, todo o ouro, toda a plata, todos os tesouros, porque ele havia perdido uma perla de muito mais valor. A palavra de Deus cuenta em Salmo 51, Salmos que surgiu a partir desta caída de Davi, onde ele hace questão de contar: Senhor, por favor, não me abandones, não saques de mim tu presença. Irmãos, hoje eu quero falar que encontraste uma pérola de grande valor. Eu dei um exemplo de Davi, mas há muitos mais, de Pedro, del hijo pródigo, há tantos outros exemplos, mas eu quero animar-te hoje que puedas volver a ver a pérola de grande valor. Porque uma vez que encontramos, somos capazes de deixar não ter nossa vida mais como valiosa. Nós estamos no caminho. Eu creio que vamos a crescer em graça, em favor, em conhecimento, em estatura diante dos homens e diante de Deus, segundo o que Ele já ha colocado em nossas vidas. Amém? Que Deus te bendiga. Nunca te olvides, has encontrado uma pérola de gran valor. Não te distraigas, quédate firme, convicto de que tienes algo muito precioso em tus manos. Mejor dizendo, adentro tuyo, es el propio Dios habitando-te. Amém? Que Deus te bendiga. Nos vemos no próximo Café Sem Fim. Tchau!